A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um livro que muitos conhecem e de um personagem bem importante. Eu digo que é do Antigo Testamento, um personagem muito nobre chamado Neemias, né? Vocês já conhecem a história, mas a gente vai dar uma passada aqui para vocês relembrarem um pouquinho do que ele fez, né? Neemias, ele era o copeiro do rei. Então, quando a gente fala assim, ele era o copeiro, ele era o mordomo, né? A gente pensa que era, digamos, pouca coisa. Não, não era. Ele era ele ocupava um cargo de alto escalão, né? Ali em Suzã, né? Ali na Pérsia, diante do rei, o rei Artaxerxes. Esse Artaxerxes, ele é filho de Xerxes. O Xerxes é aquele do episódio da rainha Esther. Então, Esther vem antes de Neemias, né? Então, Neemias, ele era um judeu, né? Um judeu que ele mesmo narra a história dele, né? Nesse livro, né? Segundo Neemias, ele mesmo é o narrador e ele já começa narrando que ele se encontrava ali em Suzã, né? Ele começa falando que ele estava, então, no capítulo 1 de Neemias, estou com a minha Bíblia aqui, diz assim, no mês de Quisleu, né? Ele estava ali no palácio e encontrou-se então com Hanani, né, um irmão, e ele perguntou como é que está lá Jerusalém, né? Ele disse, rapaz, Jerusalém, né, não tem boas notícias não, né? Eles estão com as portas queimadas, né, os muros foram abaixo, né, a situação não está boa ali em Jerusalém, né? Então, o Neemias, ele ficou com o seu coração condoído, ele ficou muito triste com essa notícia. Ele começou a orar a Deus, então, e pedindo então, ao Senhor, né, que movesse o coração do seu chefe, né, do rei ali, Artaxerxes, para que ele pudesse voltar aí para Jerusalém, né? Então, no capítulo 2 diz assim, no mês de Nisan, ou seja, do mês de Quisleu até o Nisan, que é o mês de Abib, a mesma coisa, é Aviv, né, que se pronuncia, são 4 meses. Então, ele ficou 4 meses orando para que o chefe dele, né, o rei Artaxerxes, desse autorização, então, para ele ir para Jerusalém, porque Deus tinha colocado no coração dele levantar os muros da cidade, né? O que tinha acontecido? Mas por que tinha sido derrubado? Porque Nabucodonosor havia invadido Jerusalém, né? Ele começou ali no ano 605, ele fez a sua primeira, sitiou a cidade, fez o primeiro ataque ali na cidade e levou Daniel, né? Todo mundo conhece Daniel também, né? Daniel, ele era nobre, né? Ele tinha sangue azul, né? Daniel, parente do rei. Ele então levou Daniel na primeira leva, levou Ezequiel na segunda leva, o profeta, né? E na terceira leva ele levou outros judeus, né? Aqueles que ele queria que trabalhasse ali no seu reinado, né? No Nabucodonosor, né? E deixou ali na cidade aqueles que não interessavam para ele. Então ele levou, em 3 levas, ele levou muitos judeus, né, para a Babilônia. E na última vez, que foi 586, então ele fez 605, 597, 586. Ele fez então o terceiro ataque ali, né, e ele foi quando ele destruiu o templo e destruiu os muros, né, as portas, queimou as portas, e foi essa tragédia toda ali nessa cidade sagrada, maravilhosa, que é Jerusalém, né? E mais tarde, então, passados 70 anos, então eles ficaram 70 anos no cativeiro, né? Por desobediência ao Senhor, por causa de idolatria e tal, tudo, eles passaram 70 anos ali, e depois, com o decreto de Ciro, já vem outro rei agora, né? Um rei nunca fica a vida toda, né? Um reinado nunca permanece muito tempo, né? Então, passa então o Império Babilônico, vem agora o outro império, que é o Império da Pérsia, né? Com o rei Assuero, né? Primeiro foi o rei Xerxes, depois o rei Artaxerxes, né? E esse decreto do rei Ciro, então, que ele tomou ali também o império, ele deixou todo mundo agora voltar para Judá. Então, passados 70 anos, o povo cativo ele foi repatriado por autorização de um decreto de Ciro, né? Com esse novo imperador mundial, todos puderam voltar para a sua nação de origem. Olha só, né? Passado mais algum tempo, em Suzã, na Pérsia, sob o trono do rei Artaxerxes, né, o filho de Xerxes, né,
O, o Neemias, então, ele, como nós contamos, ele pede para ir para Jerusalém. E ele foi para Jerusalém, né? O rei deixou ele ir, inclusive deu para ele cartas e o que ele precisasse ali para que se cumprisse ali o seu intento, né? Sua jornada ali, né? E com as notícias chegando de Jerusalém, Neemias, então, ele fica com o coração triste, né? E ele resolve ir e ele vai para Jerusalém. Ele sai do seu conforto ali de Suzã e parte para Jerusalém, porque ele estava muito preocupado, e não só com o templo, né? com as portas, mas com o povo judeu que estava ali também, né? Ele se preocupou ali com seus irmãos que tinham ficado ali naquela situação, né? Irmãos, Neemias foi um líder maravilhoso, né? Enquanto muitos líderes estão preocupados só com o templo e não com as pessoas, ele se preocupava, sim, né? Com o templo, com as portas, mas também com as pessoas que estavam ali. Uns 100 anos antes, então, um grupo de 50 mil pessoas haviam regressado e reconstruído o templo, né? Então, o templo já tinha sido reconstruído, né? Mas eles não conseguiram levantar os muros nem restaurar as portas, né? Irmãos, e judeu é extremamente patriota. Vai falar mal de Jerusalém, né, para um judeu, né? Ele fica revoltado, né? Irmãos, ele é muito patriota e é assim até hoje, né? Eles são imensamente, eles têm um amor pela cidade, pelo templo, né? É como se fosse o mesmo amor que eles têm pela própria vida, né? Então eles achavam que aquilo era uma humilhação, um escárnio, essa situação, né? Das portas derrubadas, queimadas, né? O muro abaixo, né? Então ele foi com essa incumbência de fazer essa restauração. Então, quais são as características de Neemias, né? Neemias não era sacerdote, nem tinha um cargo relevante, né? Embora ele fosse o primeiro escalão lá do rei, né? Ele não tinha, diante do povo de Judá, ele não tinha um cargo, digamos, né? Ele não era um sacerdote, nem nada disso. Mas ele, irmãos, ele confessava o pecado da nação. Olha que interessante, né? Ele implorava por perdão. Ele era humilde, manso, nobre, sensato. E assim Deus o fez prosperar na sua missão. Em 52 dias ele conseguiu, com a ajuda de Deus e de inúmeras famílias, né, que foram colocadas ali no seu caminho e cooperaram com ele conseguiu levantar os muros da cidade, né? Reconheceram em Neemias um líder que não era dominador, né? Mas que chegou ali para servir e não para ser servido. Nós já vamos explicar direitinho isso aqui, né? Olha só, ele chegou a pagar pessoalmente inúmeros trabalhadores que comeram em sua mesa. Irmãos, você já comeu na mesa aí dos pastores da liderança aí da sua igreja, né? Eu já comi algumas vezes aqui na copa aqui do Manaim aqui em Brasília. Sabe como é que era? Era assim, ó, a comida para os pastores era uma, né, diferente da comida que eles serviam lá fora para os irmãos. Ali dentro tinha sobremesa, tinha suco, refrigerante, água, tudo do bom e do melhor ali, mas lá fora não. Ali era outra história, né? Era diferente, né? As irmãs ficavam ali servindo aqueles pastores, né? Sem ganhar nada com isso, né? Como se eles fossem uns semideuses ali, né? Então, Neemias foi para Jerusalém, né? Com essa incumbência, então, né? Só que ele chegou nessa cidade e tinha pessoas que não gostaram da sua chegada ali, né? Quem eram essas pessoas? Sanbalate e Tobias, que vocês conhecem bem, mais o Gesem, né? E quem são eles? Sanbalate, ele era descendente de Moabe, que foi gerado de uma relação incestuosa da filha mais velha de Ló com o próprio pai, o Ló, que era sobrinho de Abraão, né? Já Tobias, que vivia ali debaixo do comando de Sanbalate, né? O Sanbalate, ele era governador da Samaria, né? E Tobias, ele é governador do leste da Judéia, né? E Tobias, ele era chefe dos amonitas. E quem era, da onde que veio os amonitas, né? Veio de Amon, que era irmão de Moabe, né? E Amon foi gerado
pela filha mais nova de Ló, né? que é o sobrinho lá de Abraão, como nós já dissemos. Então, os dois, tanto Amon como Moabe como Amon, eles eram parentes, né? O Sanbalat e Tobias de longe, mas eram parentes, né? A gente observar bem, né? E Gesem era um árabe, um misturado, alguém que estava ali se aproveitando da situação, e eles zombaram de Neemias, né? Escarneceram do seu caráter, caluniaram Neemias, né? Dizem que a zombaria é uma arma daqueles que não têm outra, né? Disseram que Neemias e seus homens eram uns rebeldes, né? Que estavam se rebelando contra o rei. Mas nós sabemos que o rei aprovou a sua viagem ali para Jerusalém. Não só aprovou, mas ainda, né, deu para ele o que ele precisasse para o seu intento ali, para o seu projeto de restauração. Ele foi com a autorização do rei. O rei aprovava isso, né? E Sanbalat, então, ele era um dominador, né? Sanbalat, irmãos, tem todas as características de um sistema religioso corrupto, né? Um coração vaidoso, corrompido, né? Aquele que costuma acabar com a reputação daqueles que deixam o sistema religioso, né? Muitos já sabem o que acontece quando alguém deixa o sistema, né? É o caído, né? É o pervertido, é o Sanbalat, Tobias. Será que é mesmo? Hoje nós vamos mostrar para vocês quem é o Sanbalat e quem é o Tobias, né? Irmãos, Neemias não tinha interesse em nada ali em Jerusalém que não fosse apenas, né, restaurar os muros e as portas. Bem diferente do interesse que ele já estava ali há muito tempo, né? Sanbalat e Tobias estavam ali há muitos anos já, né, se aproveitando ali da situação, né? E eles não gostaram quando Neemias chegou ali, né? Começou a acusar Neemias, fizeram sérias acusações, né? Neemias capítulo 6, verso 6 diz assim: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme diz, você está na iminência de se tornar o rei deles. Olha, né? E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá, né? Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta, Neemias falando: nada disso que está acontecendo, isso é pura invenção da sua cabeça, né? Outra característica de muitas instituições religiosas é procurar algo, né? Procurar ali, né, a sua própria glória, né? Com suas doutrinas próprias, né, em cima de mentiras, de dogmas, né, de falta de transparência, não é verdade? Né? Sempre inventando uma novidade, né? Uma hora é a quinta medida, depois é a sexta medida, agora tem outra novidade aí, né? Já Neemias buscava a glória de Deus e não o seu próprio engrandecimento. Neemias não trouxe nada novo. Irmãos, Neemias usou o material para levantar ali as portas e os muros, o próprio material que estava ali em Jerusalém nos escombros. Vamos ver Neemias 5,15. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, olha, né? Além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Então, aqueles estavam antes de Neemias, que estavam ali, né, como governadores, estavam oprimindo o povo, estavam extorquindo o povo, né, ele e os auxiliares deles, né? Mas por temer a Deus, eu não agi dessa forma, Neemias falou, né? Verso 16, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Ele pôs a mão na massa, Neemias. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Irmãos, Neemias não explorou ninguém, não investiu em Jerusalém, não aumentou o patrimônio dele ali, não. Ele não fez nada disso, né? Neemias não se aproveitou dos seus companheiros de jeito nenhum, pois ele pagava sua própria comida e também a dividia o que tinha com os outros irmãos ali de Jerusalém.
Veja bem, Neemias 5,17, vou ler para vocês. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham me visitar. 18, todos os dias eram preparados à minha custa, ou seja, com o dinheiro de Neemias, às custas de Neemias, um boi, 6 das melhores ovelhas, aves, e cada 10 dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo, porque os anteriores exigiam muito, né, regalias do povo, mas Neemias não exigiu nada. Aliás, ele pagava do seu próprio bolso, né? E hoje o que vemos? Líderes se aproveitando da ingenuidade do povo e extorquindo o povo. Inventa que existem dízimos, né? Festa da dedicação, né? Aí tem que, né, além de dar os dízimos, você ainda tem que dar uma oferta, né, nessa tal da festa da dedicação, né? Inventa revelações, visões, tudo para explorar o povo, dominar suas mentes, para se engrandecerem, para formar um grande império, né? Num momento de crise, irmãos, tá aí as pessoas passando de porta em porta para receber, né? Essa igreja que sempre podemos chamar de igreja, né? Que sempre se vangloriou, que eu nunca peço dinheiro, tá aí agora, né? De porta em porta, né? Pegando os envelopes aí, pedindo para depositar, né? Olha, enquanto Neemias atraía as pessoas pelo amor, a religião atrai pelo medo, pelo terrorismo. Irmão, nós temos até um vídeo bom aqui no canal falando da teologia do medo. Depois vocês assistam, é muito bom, vale a pena, viu? E a religião, irmãos, ela é mentirosa, mente por maldade. Veja que Sanbalat e seu amigo mentiram a fim de matar Neemias. A religião, irmãos, ela não pensa em você. Ela quer, o seu dinheiro, quer seu esforço, a sua energia, né? Sanbalat, Neemias 6:2 diz assim: Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. No fundo, eles mentiram, né? Estavam tramando mal contra Neemias. Faziam as coisas por maldade, irmãos. E hoje nós sabemos que está cheio tem essa instituição religiosa aí, né, está cheia de maldade no coração, né, tentando difamar aqueles que saíram do seu domínio, né, das suas garras, né, aqueles que deixaram a denominação. E eles, sabe o que eles estão fazendo aí? Estão se fazendo de vítima, né? Estão dizendo que eles estão sendo perseguidos. Irmãos, são eles aí que estão pagando advogados, né, que estão recorrendo aos tribunais, sabe para quê? Né? Para calar os irmãos, né, para não falarem nada, né, da obra maravilhosa, revelada, perfeita. Isso é tão maravilhoso, tão revelada, é tão perfeita. Por que estão com medo? Por que estão querendo aí, recorrendo aos tribunais, pegando o seu dízimo, pagando advogado para calar esses irmãos? Me diz, irmãos, por que então? Quem está com a verdade, quem está com a razão, não tem que ter medo de nada, não é verdade? Né? Fica ameaçando, olha, né? Estão aí preocupados, né? Sanbalat e Tobias ficaram preocupados quando Neemias chegou em Jerusalém. Ixi, ó, quem está chegando vai acabar a mamata agora, né? Eita, né? Estão se fazendo de vítimas, olha, dizendo que são perseguidos, que coisa, né? Irmãos, e que ousadia, né? Aí dessa religião aí,
dizer que eles são a obra revelada, porque Neemias estava fazendo uma obra. Quero se comparar com Neemias? Que ousadia, irmãos. Neemias era nobre, era manso, humilde, altruísta, pensava nos irmãos. Neemias tinha um coração enorme, bondoso, né? Foi um servo de Deus, preocupado com as injustiças sociais. Chegou a repreender os nobres e os oficiais que estavam cobrando juros de seus compatriotas. Veja bem. E a religião, hein? O que tem feito essa religião aí, hein? Essa tal dessa igreja, essa obra maravilhosa, o que tem feito, né? Tem procurado dispensar algum recurso aí para os seus compatriotas? Irmãos, eu acho que igreja não tem que dar nada para quem não quer saber de trabalhar, não. Sabe? Ajudar um membro que nunca se esforçou na vida para trabalhar, eu creio que não. Eu acho que não é por aí também, não. Mas, irmãos, ajudar um pai de família, né, que pede um emprego nessa crise que está ocorrendo aí, né, que tem filhos, ou por problema de doença, de enfermidade. Você dá as costas para um membro que ajudou ali quantas vezes, né, como obreiro, como diácono, ou sei lá o que, os filhos tocando na igreja, a mulher também, a família toda empenhada, e a hora que precisa, que está em algum apuro, a igreja das costas. Você já viu, irmãos, essa igreja é ajudar algum compatriota? Já viu? Sabe o que eles fazem com o seu dinheiro, que você fica aí dando aí, né? Seus 10% aí, né? Neemias 5:7 diz assim, olha, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, estão explorando, né, seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, né? E assim eles terão que ser vendidos de nós de novo. Ou seja, Neemias queria comprar de novo. O quê? Judeu vendendo judeu? Que coisa, que negócio é esse? Onde já se viu uma coisa dessa? Cadê o amor entre os irmãos? Né? Não, tinha não. Tem amor nenhum, não. E eles, diz a palavra, ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. Sim, Neemias queria dar a liberdade para seus irmãos e não escravizá-los. Esse líder tinha como preocupação, né, ele tinha como preocupação, irmão, dar a liberdade, não escravizar ninguém, não sobrecarregar ninguém, como faz muitas igrejas, né, que sobrecarregam o pai, sobrecarregam tanto o marido, não tem mais tempo para ficar com a família, né, para ficar com os filhos, né, a mulher também cheio de coisas na igreja para fazer, tem que limpar a igreja, né? A mulher sempre com tarefa secundária, né? Limpar a igreja, né? Cantar até pode cantar, né? Cantar, tocar, né? Pôr vaso na igreja, flores na igreja, mas tudo isso, mas aos poucos vai sobrecarregando, né? Vai tirando o tempo que ela tem ali, né? Com o seu marido, com seus filhos, né? Vai separando então a família, né? Agora, se querer se comparar com Neemias, aí não dá não, né? Está totalmente fora do contexto, né? Querer se comparar com alguém tão nobre, tão altruísta, tão preocupado com seus compatriotas, com seus irmãos, né? Preocupados com a liberdade, né? Essa religião, mano, não está preocupado com a liberdade de ninguém. Você não pode ter liberdade nem de pensar, quanto menos de falar alguma coisa, né? Eles se gabam de ser o corpo de Cristo. E todo corpo de Cristo tem que ter um governo. Irmãos, o corpo de Cristo é toda a igreja, na face da terra toda. Tem até um vídeo aí sobre o corpo de Cristo também, né? E o cabeça é Cristo. Governo humano, isso não é cristianismo. As pessoas acham bom, né? Ah, tem um governo aqui. Mas governo, isso não... Governo está falando de dominação. E Jesus, lá em Marcos 10:42, já citei isso em outro vídeo também, ele fala, ó, com vocês, as outras nações, ó, são dominadas,
Existe sempre alguém que está dominando as nações, mas com vocês não vai ser assim. Ninguém pode dominar vocês, não. Abra o olho aí, viu? Pois nem o Filho do Homem veio para ser, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Né? Jesus mesmo falou, ó, com vocês não. Ninguém não é para dominar, não mandar em vocês, mas se alguém quiser mandar, que sirva. Né? O líder é para servir. Mas se eu tivesse que fazer um paradigma, irmãos, com os dias de hoje, né, com esse livro de Neemias, né, com a nossa atualidade, eu não diria que Neemias é essa igreja revelada, não, essa obra revelada aí, não. Né? Eu compararia mais com o administrador aqui do canal, né, com seus cooperadores, que não têm poupado esforços para libertar aqueles irmãos que têm sido escravizados por esse sistema religioso, né, que não quer se valer da situação de ninguém. Neemias não queria se valer da situação de ninguém, irmãos. Nem quer levar vantagem em nada e nem prevalecer sobre ninguém. Apenas libertar, entregar a chave da prisão. Esse que é o objetivo desse canal, desses sites celeiros, é entregar a chave, irmãos, da prisão, para aqueles que estão aí, ó, presos, e não sabem que estão presos, né? Levantar os muros, restaurar as brechas, né? Foi levantado um canal, mas a Maranata, ó, com o exército da Samaria, irmãos, foi e derrubou o canal. Outro está sendo levantado, mas não me admiraria se Sambalat atacasse novamente. Né? Pode atacar de novo? Pode. Esse trio, Sambalat, Tobias e Gesem, representa, sabe o que, irmãos? A religião, mais o dinheiro e mais o ataque pessoal. Gesem é citado 4 vezes no livro de Neemias. Sempre o nome desse árabe está ligado a algo ruim, algo que veio prejudicar Neemias. No capítulo 6, Neemias narra que essas pessoas aí, né, com o intento de matá-lo, mandaram várias mensagens para o atrair em uma emboscada. E na última vez o mensageiro foi bem claro e disse que Gesem afirmou ser verdade que Neemias queria se tornar o rei de Judá. Por isso estava tramando aquela revolta, né? Que Neemias então era um rebelde, né? Era um revoltoso, né? Chamou Neemias de rebelde, de aproveitador. Irmãos, quantas vezes nós já escutamos isso, né? Quem sai desse sistema aí, né? Dessa obra, que são rebeldes, né? Que saíram por rebeldia, né? Muitos que estão nesse sistema estão com suas vidas, sabe como? Dilaceradas, sofrem calados, deixam de lado a família para se dedicar exclusivamente a essas tarefas religiosas, esse ativismo maluco, doido, que tem acabado com o relacionamento entre pais, filhos, marido, mulher e assim por diante, né, irmãos? Mas Neemias fez o que parecia impossível, levantou os muros caídos, levantou a proteção da cidade. Como, olha, Provérbios 25, 28 diz assim, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse provérbio está dizendo que uma cidade com os muros caídos é como alguém que não tem domínio próprio, ou seja, é um desequilibrado. Desequilibrado emocionalmente, financeiramente, em outras áreas também na religião. Desequilibrado, o nome já diz. Né? Ele pende mais para um lado do que para o outro. Né? Desequilibrado, ele é assim, né? Provérbios 3, 21 diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Irmãos, tão desequilibrado que tem um óculos, né? Um óculos, e aqui tem um livro, né? Então ele põe as duas coisas na mão, mas ele dá mais peso para uma coisa. Né? Então ele fica o quê? Desequilibrado. E às vezes ele coloca todo o esforço dele na religião, o esforço dele, né? A energia, o dinheiro dele, né? O tempo dele de um lado e esquece do outro. Às vezes o outro é mais importante, né? A família é mais importante. Já a religião, ele ao contrário, pede que deixe a família de lado e se dedique exclusivamente à obra de Deus. Será que isso é verdade mesmo? Né?
por meio desses tais dons espirituais, ela vai ditando a sua vida, e dita a sua vida, né? Vai dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, vai dominar a sua mente, vai prevalecer sobre a sua vontade, vai manipular seus sentimentos, vai fazer odiar aqueles que estão fora desse sistema maluco, né? Desequilibrado, que tem acabado com muitos lares, muitos casamentos, ficando apenas a aparência de uma família próspera, mas no fundo, ninguém fala com ninguém, né? Eles nem estão ali vivendo juntos, mas nem estão em comunhão ali um com o outro, né? E é interessante que o marido, né, nessa religião aí, é bem interessante isso, ele é treinado para não comentar nada com a esposa sobre o que acontece ali dentro daquelas reuniões. Não sei se você sabe, irmãos, mas esse mesmo conselho, ele é dado para os maçons quando acaba uma reunião na maçonaria, né? Eles não podem contar nada para as esposas. Não compartilhar nada com a esposa é um dos princípios básicos da maçonaria, né? Deixar a esposa de lado é um dos princípios básicos dessa seita. Então, irmãos, está na hora de levantar os muros derrubados, de tampar as brechas, de deixar Sanbalat, Tobias e Gesem, esperneando. Deixa eles. As pessoas que acreditam que quem está do lado de fora são esses personagens, como eles dizem, é porque não conhecem a Bíblia, nunca leram o livro de Neemias, não sabem nada desse líder maravilhoso. Não conhece Neemias, não conhece o caráter de Neemias, né? Mas quando alguém dessa denominação se refere a esse livro, o único versículo que eles conhecem é o que está lá no capítulo 6, verso 3, né? Por que eu vou descer daqui, né? Por isso enviei eles mensageiros. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Né? Então eles pegam só esse versículo e ficam, deitando e rolando em cima, né? Porque aparece a palavra em obra e ficam se achando que eles são a obra. Mas não tem nada a ver com Neemias, nada a ver. O sistema religioso tem a ver com Sanbalat, né? Com Tobias. Sanbalat é o general lá, né? Tobias é aquele que está lá debaixo do comando dele, né? E tem mais o outro lá, o tal de Gesem, o árabe lá, né? Eles sim são os aproveitadores dos compatriotas ali em Jerusalém, né? Mas não falam quem foi Neemias, isso eles não falam não, né? Irmãos, está na hora de você tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, né? Saia do domínio de Sanbalat. Esse só quer tirar proveito da sua ingenuidade, quer sugar as suas energias. Sanbalat, ele era governador de Samaria e não estava satisfeito. Ele queria dominar toda a região, né, com a ajuda do Tobias e do Gesem, né? Mas chegou Neemias e atrapalhou os planos dele. Neemias e várias famílias levantaram os muros em 52 dias, como já dissemos, né? Neemias foi um mordomo do rei e se tivesse se resignado com essa situação, teria morrido em Suzã. E ninguém talvez tivesse levantado aqueles muros, nem colocado aquelas portas nos seus lugares. Ou talvez o Senhor tivesse levantado outra pessoa. Mas Neemias, ele acatou o chamado do Senhor, né, de Deus, e procedeu conforme a vontade do Senhor. O Senhor chamou, falou assim, é comigo mesmo, vou lá sim, não vou correr não, vou deixar o meu conforto. Ele tomou essa decisão. É muito difícil a gente tomar uma decisão. O conforto pesa muito, o comodismo pesa muito. Ah, não, estou bem acomodado aqui com a minha família, né? Tem uma filha que está lá tocando violão, tem outro lá que está lá com uma flauta lá, toca uma corneta, um negócio lá, tá um trombone, não sei, né? Ah, não, tá tão bom aqui, né? Nossa, que preguiça que dá sair desse lugar, né? Irmãos, Neemias não pensou assim, não. Você quer saber de uma coisa? Deus está me chamando, eu vou sair do meu conforto e vou para Jerusalém, né? E ele foi e deixou tudo ali, né? Sua vidinha tranquila,
Neemias, parece que ele não era casado, não tinha filhos nem nada, pelo menos não consta aqui, né? Mas ele deixou tudo e foi lá para Jerusalém, né? Irmãos, aproveite esse tempo que você está em casa e pense nisso. Se não vale a pena deixar o seu comodismo, né, e ir para Jerusalém, né? Deus quer honrá-lo. Deus honrou Neemias. No verso 13 do capítulo 6, Neemias diz que Tobias e Sanbalat chegaram a contratar um falso profeta. Ele tinha sido pago para me intimidar, para intimidar Neemias. Eles tinham dinheiro, irmãos, né? Tobias e Sanbalat tinham, ó, dinheiro, e muito dinheiro, né? E dinheiro você compra as pessoas, né? Com dinheiro você compra advogados, né? Você, ó, vai lá, faz isso, faz aquilo, e os advogados acham bom, né? E ganha dinheiro, né? Ganha o seu dinheiro, né? O dinheirinho que você está dando ali com tanto custo todo mês, eles pegam esse dinheiro, sabe o que faz? Né? Dá para o seu advogado, para calar o povo que está tentando abrir os olhos, tentando aí, né, levantar os muros, né, restaurar a palavra de Deus, a palavra genuína, né? Eles eram poderosos naquele lugar, mas tremeram de medo quando Neemias chegou em Jerusalém. Tão poderosos, né, e estavam com medo de Neemias. Neemias era o mordomo do rei e Deus o honrou. Seja o mordomo do rei, irmão, né? Sirva a Deus e Ele vai honrar a sua vida, né? Seja livre, irmão, né? E ajuda a libertar as outras pessoas também, os outros irmãos, seus compatriotas, ajude-os, né? 2 Pedro 2,19 diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Irmãos, eles querem dominar, mas eles mesmos são dominados pelo dinheiro, são dominados pela corrupção. Não se deixe dominar por nada desta vida, mas que você possa ter domínio sobre a sua vida. Então, irmãos, está na hora de você não fazer parte mais desse negócio todo aí. Agora, antes de encerrar, vou deixar aqui meu recadinho para Sanbalat e Tobias. Olha, vocês podem derrubar o que vocês quiserem, né? Derrubar um canal, pode até derrubar o outro, viu, Sanbalat? Viu, Tobias? Gesem? Pode derrubar. Até esse que está sendo já colocado aí, pode até ser que vocês consigam derrubar. Mas não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque a semente já foi plantada, né? Já existe uma outra mentalidade hoje em dia. As pessoas estão abrindo os olhos para muitas coisas. Tem muita informação hoje em dia. As pessoas têm acesso a muita informação, né? E essa semente já foi plantada e ela está crescendo na mente das pessoas. E nós sabemos que tem muita gente saindo e muita gente vai sair. Sabe por que vai sair? Porque não aguentam mais ser dominados por esse sistema. Não aguentam mais deixar de ser livres. Não aguentam mais isso, né? Pode até custar, mas a verdade aparece. É uma questão de tempo. Mas, irmãos, a verdade prevalece sobre a mentira. Pode até demorar, mas ela aparece e ela vai chegar. E muitos vão conhecer a verdade. E Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus.